Olá pessoal do nono ano, eu estou gravando esse vídeo com as respostas da atividade da semana passada. Então eu gostaria que vocês abrissem a atividade e acompanhassem comigo para a gente dar uma olhadinha no que você errou aí e a gente poder fazer a correção agora, tá ok? Então acompanhe comigo. O primeiro exercício diz assim: a tabela indica o valor da velocidade de um carro em função do tempo. Então essa é uma tabela que mostra numa coluna o tempo e na outra coluna os valores de velocidade de um carro. Letra A. A pergunta é a seguinte: o carro saiu do repouso? Deixa eu anotar aqui, ó. O que primeiro que é repouso? Repouso é sair de uma velocidade zero. E quando a gente diz ele sai, é no tempo inicial. Então, aqui nós temos o tempo inicial e aqui nós temos a velocidade inicial. Então, no tempo inicial, a velocidade é zero. Conclusão, ele saiu do repouso. Então, letra A, sim, ele saiu do repouso. Agora na letra B diz assim: qual a aceleração do carro? Para a gente calcular a aceleração do carro, a gente pode pegar trechos ali, intervalos de tempo, para poder fazer essa medida. A gente pode pegar um intervalo menor, por exemplo, de 0 a 2, ou todo o intervalo de 0 a 4. Então, eu vou assinalar aqui, ó, a gente pode pegar trechos pequenos, por exemplo, de 0 até 2, ou todo o trecho de 0 até 4. Tá? Para a gente calcular a aceleração média de todo o trecho, a gente vai pegar do início até o final. Tá? Então, eu tenho quatro informações aqui importantes. Primeiro, eu tenho tempo inicial, que é 0 segundos. Eu tenho tempo final, que aqui são 4 segundos. Eu tenho a velocidade inicial, que é 0 metros por segundo. E aqui a velocidade final, que é 12 metros por segundo. Aqui é a velocidade inicial e aqui a velocidade final. Para a gente calcular a aceleração, vocês lembram, né? Que nós já aprendemos que a aceleração média é a variação da velocidade pela variação de tempo, o intervalo de tempo. Sendo que a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, colocando os valores ali para fazer o cálculo, nós temos a velocidade final é 12, está aqui embaixo, 12. A velocidade inicial é 0. O tempo final é 4 e o tempo inicial é 0. O que sobra aqui é 12 menos 0, aqui em cima primeiro 12 menos 0 é 12, e aqui embaixo 4 menos 0 é 4. Ou seja, a aceleração média desse carro, nesse intervalo de tempo, é de 3 metros por segundo ao quadrado. Lembram que tem um quadrado aqui, que nós temos aceleração. Nós temos aceleração, então, metros por segundo ao quadrado. Quando for só velocidade, aí é metros por segundo, ok? Então vamos para a letra C. A questão C diz o seguinte: se essa aceleração for mantida, qual será a velocidade do carro depois de 1 minuto? Bom, primeiro nós temos que lembrar que 1 minuto, deixa eu fazer de novo aqui, 1 minuto, opa, 1 minuto, deixa assim mesmo, 1 minuto é equivalente a 60 segundos, ok? Beleza. Agora nós temos o seguinte, a aceleração a gente já calculou, aceleração média, que deu 3 metros por segundo ao quadrado, calculamos na letra B, certo? Aí eu quero saber o seguinte, que variação de velocidade a gente vai ter? De 0 até quanto? Se eu seguir esse tempo aqui aumentando, 1, 2, até eu chegar a 60 segundos. Vamos fazer o cálculo assim. Aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Aceleração média nós já calculamos que vale 3. Eu estou colocando aqui, ó, no lugar, aqui no lugar
estou colocando 3, certo? A variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, correto? A velocidade inicial a gente já sabe que vale 0, 0. E o ΔT é o tempo final menos tempo inicial. O tempo final, nós estabelecemos aqui agora que é 1 minuto, ou seja, é 60 segundos. E o tempo inicial está aqui, é 0. Opa, é 0. Tá? Fazendo esses cálculos fica assim, 3, a velocidade final menos 0 é velocidade final, 60 menos 0 é 60. Para a gente calcular o valor da velocidade final, a gente vai passar então 60 aqui, multiplicando. Opa, aqui, multiplicando. Então a gente vai ter a velocidade final, que é 3 vezes 60. Então a velocidade final será de 180 metros por segundo. Uma velocidade bem alta. 180 metros por segundo. Ok? Beleza, vamos para a letra D. Bom, a letra D é para a gente fazer o gráfico de tempo e velocidade. Eu vou tentar usar uma régua aqui. Para a gente tentar fazer aqui. Aqui. Vou trocar de cor. Trocar a cor aqui. Aqui. E assim. Subir a régua. Até 90 graus. 90 graus. Vou marcar aqui. Risquinho aqui. Vou colocar aqui 0. 0. 1. 2, eu estou fazendo meio no olhômetro aqui, tá? Mas aí você vai marcar com a régua certinho, de 1 em 1 centímetro. 3, 4. Aqui nós temos o eixo do tempo, tempo em segundos. Aqui nós vamos ter o eixo da velocidade, velocidade em metros por segundos. Eu vou colocar aqui de 3 em 3, do jeito que está aqui, tá? 0, 3, 6, 9, 12. Opa! Então, vai ficar assim, 3, 6, 9, 12, mais ou menos. Agora eu vou trocar a cor aqui, para a gente poder montar o gráfico. Bom, 0 e 0 é o primeiro par. Primeiro par, vou marcar aqui 0 e 0. Depois 1 com 3. 1 com 3. Opa, faltou escrever aqui o 3, os números, né? Vou colocar aqui também. 3, 6, 9, 12. Agora sim, vou pegar o vermelho aqui. Aí o par 1 com 3. O par 2 com 6. O par 3 com 9. Opa, mais ou menos aqui. E, opa. E 4 com 12. Mais ou menos aqui. Então a gente tem esse par aqui. Esse par aqui. Opa. Fazer melhor. Apaguei. Sim. E nós temos aqui, ó. Aqui. 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 E aqui. Certo? A gente traçar uma retinha aqui, ó. Você vai fazer bem bonitinho com a sua régua no caderno, sai bem certinho assim. Não tá tão reta a minha, mas tem que ficar bem certinho. Beleza? Ok, vamos pro próximo.
Bom, o exercício 2 diz assim: os gráficos abaixo indicam a intensidade da velocidade de dois objetos em movimento retilíneo ao longo do tempo. Analise os gráficos e responda em seu caderno. Letra A. Em qual dos gráficos a velocidade varia e em qual ela é constante? Ou seja, em qual gráfico nós temos uma velocidade que muda, que varia, que vai variando, e qual gráfico que a velocidade permanece a mesma. Então, se a gente olhar esse primeiro gráfico aqui, a gente pode observar que a velocidade, quando eu começo, início do tempo aqui, 0, a velocidade é 20. Depois vai para 5 segundos e a velocidade continua sendo 20. Depois 10 segundos, a velocidade ainda está 20. Com 15 segundos, a velocidade ainda está 20. Ou seja, ao longo de todo o tempo, a velocidade permanece sempre a mesma, sempre uma velocidade de 20. Então, esse aqui nós temos um gráfico com velocidade constante. Constante. Esse primeiro, a velocidade se mantém. Agora, esse daqui. No início do tempo, a velocidade é 0. 2 segundos depois, a velocidade já subiu um pouquinho. Ela está mais ou menos aqui perto do 20. Ó. Aqui perto do 20, mais ou menos. Opa. Perto do 20. Aqui. Agora, quando a gente tem o 4 segundos, já subiu aqui mais ou menos perto do 40. Ó. Altura do 40. Depois 6 segundos, nós estamos aqui mais ou menos na altura dos 60. E assim por diante. O que quer dizer? Com o passar do tempo, a velocidade está subindo. Então, nesse caso aqui, nós temos uma velocidade que vai variando, ou seja, uma velocidade variável. Vou deixar aqui um var variável. Ok? Então, nós temos duas alternativas aqui para escolher. Nós temos a primeira, varia no gráfico 1 e é constante no gráfico 2. Ou é o contrário, é constante no gráfico 1 e varia no gráfico 2. Segunda alternativa, né? É isso aí. Próximo. A letra B do exercício 2 ainda. Que tipo de movimento está representado em cada gráfico? Então, nós temos dois gráficos aqui, que são os mesmos, né? E o que eu já escrevi no anterior, né? Nesse daqui nós temos velocidade de 20 em todo o tempo. O tempo está passando e ele está mantendo sempre 20. Então, é um gráfico com velocidade constante. Então, aqui nós temos um movimento uniforme. Vou escrever aqui movimento uniforme. Uniforme, ou seja, é um movimento que mantém sempre a mesma velocidade. Sempre a mesma velocidade. Esse daqui, com o passar do tempo, o de baixo, né? Com o passar do tempo, a velocidade está subindo, está aumentando. Então, nesse caso aqui, não é um movimento com velocidade constante, movimento uniforme. É um movimento com aceleração. Aceleração. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas aqui. Primeiro, o gráfico 1 é um movimento com aceleração? Não, isso aqui já está descartado, né? Esse primeiro já está descartado. Gráfico 1 é um movimento com velocidade constante? Sim. Agora vamos dar uma olhada no gráfico 2. Gráfico 2, movimento com aceleração? Ok, é isso mesmo. Né? Movimento com aceleração, ou seja, a velocidade está subindo e está acelerando. Vamos só dar uma olhadinha nos outros. Gráfico 1, é um movimento acelerado? Não, já está eliminado esse daqui. E depois, gráfico 1, movimento caótico? Não é um movimento caótico, é um movimento com uma velocidade bem definida. E depois, movimento inclinado também não, né? Porque o gráfico está inclinado não quer dizer que o movimento é inclinado. Tá? E por último, nós temos o gráfico 1, movimento reto. Movimento reto, não dá para saber. Manter a velocidade uniforme, né? Pode até ser um movimento retilíneo uniforme, mas não, aqui no exercício não diz nada sobre o movimento do carro, a não ser de que, com o passar do tempo, a velocidade permanece a mesma. E no gráfico 2, movimento diagonal, também. Isso aqui diagonal não faz sentido dizer movimento diagonal. O gráfico tem uma reta diagonal, mas não quer dizer que tem a ver com o tipo de movimento, tá? Só quer dizer que a velocidade vai aumentando com o tempo. Então é a segunda questão. Próximo. Exercício 3. Diz assim: o gráfico abaixo representa o valor da velocidade de um carro
de corrida em movimento retilíneo em função do tempo. Cada letra indica um trecho do gráfico. Letra A. Indique os trechos que correspondem ao movimento acelerado e ao movimento uniforme. Então, dá uma olhadinha no gráfico. Nós temos aqui, ó, o tempo 0, início, vai passando o tempo e a velocidade está aumentando, está subindo, 20, depois 40, aqui no tempo de 20 segundos. Depois de 20 segundos até 50 segundos, a velocidade permanece a mesma, 40. Então, nesse trecho, a velocidade se manteve. Depois de 50 segundos em diante, aqui, 50 segundos em diante, a velocidade aumenta de novo, até 80 segundos. Até 80 segundos. Então, nós temos um trecho A, onde a velocidade muda, trecho B, onde a velocidade permanece a mesma, e depois letra C, onde a velocidade muda de novo. Tá? Então, a gente precisa identificar aqui onde nós temos um movimento acelerado e onde nós temos um movimento uniforme. O movimento uniforme é onde a velocidade permanece a mesma, que é, no caso, B. Então, aqui, B, a gente tem movimento uniforme. Ok? E depois nós temos na letra A, aqui o trecho A, o primeiro trecho. O tempo está passando, a velocidade está aumentando. Isso quer dizer que nesse trecho, como tem variação de velocidade, tem aceleração. Então, aqui é um movimento acelerado. Vou colocar MA aqui. MA. E aqui no último, no C, aqui nós também temos uma variação de velocidade. O tempo está passando e a velocidade está aumentando. Então, aqui a gente também tem um movimento acelerado. Ok? Pronto, estão identificados os três. Agora a gente só precisa achar a alternativa correta aqui. Ó. Então vai ficar acelerado, uniforme, acelerado. Então vai ficar aqui a letra... O terceiro aqui, ó. Cadê? Aqui. Acelerado, uniforme, acelerado. Ok? Beleza? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, exercício 3, letra B. Aqui eu pedi para fazer upload, né, do cálculo, mas na verdade a gente não precisa nem fazer cálculo, tá? É só olhar o gráfico. A gente tem aqui, ele está pedindo para calcular quanto vale, para dizer quanto vale a maior velocidade atingida pelo carro. É só a gente olhar aonde atingiu o ponto mais alto dessa linha vermelha. Então, no início ele subiu até 40, se manteve em 40 por um tempo, depois subiu até 60, que foi a maior velocidade atingida, 60. Então, a maior velocidade atingida pelo carro foi de 60 metros por segundo, ok? Próximo. Bom, pessoal, a letra C do 3 pede para a gente dizer o seguinte, onde é maior a aceleração? Se é no trecho A, ou é no trecho C, onde a aceleração é maior. A gente pode observar a taxa de aceleração olhando a inclinação de cada trecho. Se você observar a inclinação no trecho A, ele é mais em pé, a rampa está mais íngreme, e na letra C está mais suave. Isso indica que a aceleração no trecho A é maior. Aceleração maior do que no trecho C. Tá? Quanto mais em pé a rampa, a curva, né, aqui no gráfico, maior a aceleração. A gente pode calcular aqui e cada trecho também e verificar. Vamos fazer isso. Primeiro, aceleração média do trecho A. No trecho A vai ficar velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Então a gente vai ter o seguinte, a aceleração média é velocidade final só no trecho A aqui, ó, 40 e 0. 40 menos 0 e o tempo 20 menos 0. 20 menos 0. Então a gente vai ter aceleração média de 40, que é 40 menos 0, dividido por 20, que é aqui 20 menos 0. Então a gente vai ter 40 dividido por 20, 2 metros por segundo ao quadrado.
Lembram que é o quadrado, né? Quadrado quando a aceleração é ao quadrado. Beleza. Agora vamos fazer o cálculo para o trecho B. Deixa eu colocar aqui que esse aqui é para o trecho A. Agora aqui para o trecho B. O B vai ficar assim. Aceleração média é igual. Mesma coisa, velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Aceleração média é velocidade final. Agora esse trecho aqui, ó. Então nós temos aqui. Deixa eu só apagar um pouco aqui, tá? Tem muita coisa aqui em cima, né? Deixa eu apagar aqui. Apagar isso aqui, apagar isso aqui. Aqui também. Pronto, fica mais limpo. A gente vai olhar só esse trecho aqui, ó, no trecho C. Então a velocidade começa aqui e termina aqui em cima. Nós temos uma velocidade final de 60 e uma inicial de 40. Então vou colocar aqui. Final é de 60 e a inicial é de 40. E o tempo, nós temos um tempo final de 80 e um tempo inicial de 50. 80 menos 50. Então, 60 menos 40, vou colocar aqui embaixo, 20, né? 20. E 80 menos 50 é 30. Cortando aqui, fazendo a divisão, 2/3 é aproximadamente 0,67 metros por segundo ao quadrado. Na verdade seria 6,666, né? Dízima periódica, a gente arredonda para 0,67. Né? Então é fácil verificar aqui agora, vou colocar aqui uma caneta colorida, que a aceleração no trecho A é 2 e a aceleração no trecho B, no trecho C, desculpe, é 0,67. Até coloquei errado aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa eu consertar aqui. Opa! Na verdade, nós temos aqui, ó, o C, trecho C. No trecho B é constante e não tem aceleração. Se você calcular a velocidade final menos a inicial, é 40 menos 40 dá zero. Vai dar uma aceleração zero. Ok? Então, aqui fica os cálculos, mostrando então que o trecho A tem maior aceleração. Próximo. Agora o exercício 4 diz assim: o gráfico abaixo representa o módulo da velocidade de um carro em movimento retilíneo uniformemente variado em função do tempo. Então ele está com movimento retilíneo e com velocidade variada, uniformemente variado. Então ele tem aceleração. E ele pede aqui na letra A, qual é a velocidade inicial do carro? Esse exercício é só a gente olhar o gráfico e assinalar a questão correta. Então, velocidade inicial é só a gente olhar aqui no início do gráfico, tempo zero, a gente vai olhar aqui em cima, qual que corresponde? Corresponde à velocidade de 40. Essa é a velocidade inicial do carro. Com o tempo, a velocidade vai caindo até 10 segundos, quando a velocidade chega a zero. Tá? Então, a velocidade inicial é 40, a velocidade final é zero. E aí nós temos aqui 40. Ok? É isso. Próximo. Ainda exercício 4, letra B, ele pede qual é a velocidade do carro no instante t igual a 5 segundos. Então, vamos olhar, é só a gente olhar no gráfico e encontrar onde está os 5 segundos e verificar qual é a velocidade. 5 segundos está aqui. Então, a gente vai subir aqui, neste ponto, a gente precisa saber que velocidade é. Então, a gente vai olhar aqui e aqui está. Velocidade de 20. Então, com 5 segundos, a velocidade é de 20 metros por segundo. A gente assinala a segunda aqui, ok? Próximo. Letra C do número 4 pergunta o seguinte: o carro está freando? Justifique. Então lá, já temos as respostas aqui, a gente só escolher a alternativa correta. Então a gente vai dar uma olhada aqui, vou repetir o que eu falei. Quando o carro, no início, ele começa com 40 e com o passar do tempo, a velocidade vai diminuindo a velocidade. Olha só, até chegar aqui 10 segundos, a velocidade caiu para zero. Então, se a velocidade está diminuindo com o passar do tempo, o carro está freando, ele está reduzindo a velocidade. Então, a resposta é sim,
Vamos ver as justificativas que nós temos aqui. Ó. De sim, nós temos essas três aqui. Então, nós temos sim, pois a velocidade se mantendo a mesma com o passar do tempo. A velocidade está se mantendo a mesma? A mesma, né? A mesma. Está errado aqui. A velocidade não está mantendo a mesma, ela está diminuindo, ela está reduzindo. Então, essa não é. Depois, sim, está freando, pois a velocidade é 40 durante todo o tempo. É 40 durante todo o tempo? Não, não é. A velocidade vai diminuindo. Ela começa com 40 e vai diminuindo. Então, sobrou essa última aqui, sim, pois a velocidade está diminuindo. Ela está diminuindo com o passar do tempo. Ok, correta a última alternativa. Próximo. Alternativa D, do exercício 4, pergunta qual é a velocidade final do carro. Eu já falei aqui, né? Olhando o gráfico, nós verificamos que ele começa com 40 no tempo zero e lá 10 segundos depois a velocidade cai para zero. Então ele vem diminuindo a velocidade de 40 até zero. Tá? Então a velocidade no final é zero. E finalmente o último exercício, exercício 5, diz assim: cada desenho da figura ao lado é um esquema e uma foto batida em intervalos regulares com uma técnica especial que você conheceu nesse capítulo. Nós vimos no capítulo que é possível tirar fotografias regulares, né, que a gente chamava de fotografias estroboscópicas, e que a gente observa a queda, o movimento dos corpos com uma certa regularidade de tempo. Então aqui nós temos o esquema 1 e o esquema 2. Vou colocar aqui, esquema 1 e esquema 2. O primeiro a gente verifica aqui que o corpo foi caindo. Primeiro ele caiu um pouquinho, depois ele caiu mais. Opa! Vou arrumar aqui. Vou arrumar aqui essa rabisqueira. Primeiro ele caiu um pouquinho, depois ele caiu um pouco mais, depois ele caiu um pouco mais, né? E assim por diante. Foi aumentando o espaço percorrido com o tempo. Olha só, depois mais e mais ainda. Com o passar do tempo, o que acontece com a velocidade? Ela está aumentando, né? Está aumentando a velocidade, está caindo e aumentando a velocidade, percorrendo cada vez mais espaço, num certo intervalo de tempo. Enquanto esse corpo aqui, ele vai caindo, mas ele mantém sempre a mesma distância, mesmo espaço percorrido ao longo do tempo. Isso aqui é um movimento uniforme. Está caindo, né? Está caindo e mantendo as distâncias nos intervalos de tempo. Aí diz assim o exercício. Letra A. Qual desses tem a aceleração é nula? Qual deles a aceleração é nula? Bom, esse aqui a velocidade vai aumentando. Está aumentando a velocidade, então ele tem aceleração. Esse daqui a velocidade permanece sempre a mesma, então ele não acelera. Então ele não tem aceleração. Resposta da letra A. Letra A, qual deles que tem aceleração nula? É o esquema 2. Esquema 2. Depois na letra B. Aí ele pede para explicar. A explicação é que com o passar do tempo, no esquema 2, a bolinha ela segue espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Portanto, é um movimento uniforme. Movimento uniforme não tem aceleração. Letra B. E qual deles, né, a velocidade varia? Qual deles que a gente tem variação de velocidade? No esquema 1. Então, na letra B, o esquema 1 tem aceleração. A velocidade está variando. Com o passar do tempo, ele está percorrendo mais espaço. O intervalo de espaço, de deslocamento, é maior com o passar do tempo. Então, tem aceleração. Tá? Então, a pergunta é, qual deles a velocidade varia? A velocidade varia no esquema 1, pois os espaços percorridos durante os intervalos de tempo são cada vez maiores. Com o passar do tempo, os intervalos, os deslocamentos são cada vez maiores. Ok? É isso. Então, pessoal, é isso. Em breve vai ter mais uma lista de atividade para vocês. Vocês façam lá certinho no Google Classroom. E depois eu vou verificar e vou fazer outro vídeo com a resolução para vocês, ok? Espero que vocês tenham assistido, acompanhado, entendido. Qualquer coisa me procura no WhatsApp, tá? Pode mandar pergunta lá para mim, com dúvidas ou dando dicas aí que vocês acham que pode melhorar no vídeo. E nos vemos em breve. Tchau, um abraço.